essas dificuldades e juntos estamos, certo de que Jesus está conosco, ouvindo a nossa prece, sabe da nossa necessidade, do que viemos buscar. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, sentir a sua presença, a presença dos nossos benfeitores que nos trouxeram e que estão conosco neste recinto para nos ajudar a modificar o nosso viver como encarnado e desencarnados aqui presentes. Vibremos na presença divina que está dentro de nós. Vibremos no bem, na nossa recuperação, na paz, no equilíbrio de todos, na harmonia da nossa nação, de todas as nações do planeta Terra, daqueles que choram, daqueles que sofrem. Vibremos em favor dos nossos irmãos que constroem dores, criam dificuldades para todos, muitas vezes. E vamos vibrar, queridos irmãos, para que a paz se faça, aonde estivermos. Vibrar também, pedindo a Jesus que dê força aos nossos benfeitores que nos sustentam nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas da noite, para que sejamos inspirados e realizemos as tarefas em nome do Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vibremos em benefício dos nossos irmãos que estão com os seus nomes no livro de prece, para que todos recebam as vibrações de amor, as energias de paz, todos aqueles enfermos em hospitais, em UTIs, aonde estiver, e esses que estão conosco, trazidos, que aqui estão hospitalizados, ajudados e amparados pelo médico divino Jesus e pelos médicos que aprenderam com Jesus a amar os seus irmãos, estão conosco. E dizendo a Jesus, obrigado por essa oportunidade. E certos estamos, Jesus, de que a nossa responsabilidade, de como encarnados aqui na Terra, é de ajudar na obra salvadora de todos nós. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição para as nossas reflexões de todo momento, inclusive de agora, né? Do livro Rumo Certo, que a gente sempre está lendo. Nós vamos ler a lição 34, que vem nos dizer: escândalo e nós. Escândalo e nós. É um livro escrito por Chico Xavier, né, ditado por vários espíritos, e esse espírito é Emmanuel, quem nos traz essas lições. E ele diz assim: acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança. Será sempre o processo mais eficiente para libertar-nos da influência de escândalo, quaisquer que eles sejam. Veja bem que orientação, né? Para que nós possamos acalmar-nos, sentir paz dentro de nós, para que o nosso trabalho ele possa nos servir de segurança, que a gente possa estar tranquilo na nossa tarefa, né? Sabendo que estamos buscando estar com Jesus. E para nos libertarmos, porque se estivermos sem essa calma necessária, nós vamos estarmos sob a influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Veja bem, são lições para a gente refletir, né? Não poucas vezes, diz Emmanuel, demoramos-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais
costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Que conselho, né? Veja bem que muitas vezes a gente se demora falando das nossas dificuldades, estou magoado, né, se sentindo assim, com algo que nos condena, que nos atrai, coisas não boas, né? Contra nós mesmos. Porque se estamos sentindo magoados, com certeza nós magoamos alguém, né? A justiça divina se faz presente na nossa vida. E às vezes a gente costuma sair dessas decepções, sair desolados, né? Sair deprimidos, a depressão, né? Que hoje mantém muitas vezes a nossa mente paralisada, aumentando a incapacidade nossa, né? A nossa própria incapacidade de podermos chegar ao reajuste das nossas dificuldades, da nossa prova, né? Veja bem, está tudo em nós, né? Aí ele diz assim: teremos errado, reconhecemos que nós erramos, todos nós reconhecemos, né? Não só erramos, mas parece-me que às vezes a gente continua errando também, né? Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorsos, não só improdutivo. Olha aí. Se a gente lamentar, eu errei tanto, eu sou um espírito, né, que tenho muita dificuldade de vencer, de resgatar o meu passado. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar segregados, né, a remorso, não só improdutivos, porque o remorso não vai produzir um bem-estar para nós, uma melhoria, né? Mas destrutivo também, nos destrói o remorso. Porquanto comunicaríamos o fogo de nossa própria inquietação ao ente que mais amamos. E a gente esquece disso, né? Porque quando a gente está se lamentando, tendo remorsos, mantendo esse remorso com a gente, nós estamos nos destruindo a oportunidade de estarmos pensando positivo. E ainda estamos, né, nesses momentos, jogando fogo da nossa própria inquietação a entes amados que convivem conosco. A gente também envolve eles com a nossa inquietação, né, com a nossa dificuldade. Emmanuel continua: importante é aceitar nossas culpas. É importante que a gente aceite que errou, que é culpado em tal ou qual situação, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para atingir-lhes os desastrosos resultados. Veja bem, que a gente aceite que errou, mas que a gente haja agora com o esforço, né, para que a gente possa fazer a nossa tarefa, cumprir os nossos deveres com cuidado conosco, com as nossas ações. Veja bem, não acomodar, saber que somos errados, mas que vamos reagir, que vamos melhorar. E ele continua dizendo: queixar-se alguém de si próprio 1, 2 e 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Veja bem, mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar a situação, pode transformar-se em atitudes compulsivas, gerando enfermidade e perturbação. Para a gente raciocinar, né? Porque tudo nós temos capacidade de nos curar, mas precisamos usar o nosso pensamento com a qualidade mais apurada dentro do Evangelho de Jesus.
Porque se a gente ficar se queixando todo dia da nossa situação, 1, 2 vezes, mas a gente não faz nada para a gente se libertar desse caminho de queixa, desse caminho de dificuldade, né? Então, nós vamos chegar a esses momentos como se for assim, um hábito compulsivo. Já acostumei a reclamar, né? Agora eu não enxergo os benefícios que eu recebo de Deus, as oportunidades que eu tenho. E aí a gente vai gerando o quê? Enfermidades e perturbação para nós mesmos, né? E ele continua dizendo assim: esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade, que quer dizer sem valor espiritual. Nós estamos paralisados, né? Em qualquer situação que a gente tiver sem refletir, sem pensar em tentar mudar a nossa situação, o nosso modo de ver, o nosso modo de sentir, de pensar, nós estamos paralisados, né? Sem valores espirituais. Nos encerramos naquelas dificuldades, aquilo para nós é o fim. Então vamos agir espiritualmente. Eu tenho condições de melhorar com a ajuda de Deus, que não falta para nenhum de nós, nós podemos superar, né? E ele diz: recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos o próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido nos recursos em mãos, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações de que seremos carecedores. Viu? Ocupar o nosso tempo para saber como eu vou sair dessa dificuldade, o que eu tenho que fazer comigo mesmo para superar, né? E as horas é um empréstimo de Deus para a gente refletir o que eu estou fazendo nas horas em que estou aqui no corpo físico. Porque ao sairmos do corpo na hora do sono, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então vamos procurar nos corrigir, porque nós temos também o livre-arbítrio, a liberdade de fazer ou não fazer, né? Então esse progresso depende de nós. Vamos usar a nossa liberdade para fazer o melhor, para buscarmos o melhor, aproveitar as oportunidades que o tempo nos faculta para aprender a renovação que precisamos fazer no nosso ser, como espírito. Aí ele diz assim: somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, no que evidenciem de útil o nosso passado, nós devemos utilizá-lo ele naquilo que é bom para nós, lembrar, recordar, né? Daquilo que foi bom, que é bom para nós, que é útil, e de preparar o futuro, prepararmos o futuro para que o destino se nos faça mais elevado. Lembremos-nos de que somos chamados nas áreas de agora a viver um dia cada vez. Por isso a gente se perturba, né? Porque a gente quer viver o passado relembrando as dores, as dificuldades, ainda magoado, chorando, né? Nós estamos perdendo tempo. E muitas vezes a gente queria estar hoje vivendo o que nós vamos ter que viver amanhã, no futuro, né? Ou em outra encarnação. Então, que a gente possa lembrar, nós temos que viver o hoje, cada dia. O que eu estou passando hoje, eu devo tentar resolver a minha situação, como estou, o que estou passando, como fazer, nesse dia, nessa hora. E aí ele diz assim: erros teremos perpetrado muitos erros a gente cometeu, né? E comete. Temos débitos, temos ainda enorme. A gente deve, né? A gente deve, a gente erra diariamente. Então é preciso que a gente tenha um cuidado conosco. E quem vai ter esse cuidado conosco? Porque Deus, o nosso Pai,
já através das suas leis, Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade, né? De falarmos, de sermos, de agirmos do jeito que queremos. Só que Jesus nos recorda que a gente tem que usar o livre-arbítrio com responsabilidade, né? Então a gente tem que ter os cuidados para que a gente possa se curar. Débitos nós temos ainda enormes, né? Erramos muito, já nos comprometemos em várias reencarnações, que nós não temos muitas, nem como pensar quantas reencarnações já tivemos aqui na Terra. Nos diz o livro do Chico Xavier, eu acho que os missionários, os mensageiros, me parece, que só que nós conseguimos a condição da razão, que é o discernimento, saber o que é bom, o que é ruim para nós, nós temos 42 séculos aí, que a gente já sabe o que é certo e o que é errado, né? E ainda estamos nessa situação. E ele termina dizendo, Emmanuel, entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar, com lamentos inúteis. De vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Veja bem, está tudo em nós. É o que queremos, é o que quisermos realizar na nossa vida, né? Se nós estivermos dispostos a buscar, né? Empregar com equilíbrio as nossas palavras, o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós vamos aproveitar melhor o nosso tempo, sem desperdício de lamentações, de queixas, de mágoas, né? Porque está em nós resolver a questão. E se a gente desejar, quiser aprender, trabalhar, compreender e servir, diz Emmanuel, que mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Está tudo em nós, né? Essa direção nós recebemos de Jesus, de muitos benfeitores amigos, nos ajudando, nos ensinando, mas depende de nós trabalharmos dentro de cada um, né? E do Evangelho Fonte Viva, nós também vamos estudar uma lição bastante importante, porque a gente, nessa reflexão do primeiro livro da história, né, da lição de reflexão, a gente pôde ver que para a gente se regenerar, para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa ter mais cuidado, né, conosco mesmo. E a lição de hoje, a 37 do Evangelho de Paulo, capítulo 6, versículo 1, na obra regenerativa. Irmãos, começa assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, olha só, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Veja bem, como temos que nos preparar, né? Se a gente receber alguma ofensa, ou alguém nos falar fui ofendido, olha o que nos diz, a mágoa nos traz prejuízo, nos traz quedas, né? E no texto do Evangelho, Paulo está nos dizendo que nós poderemos também, né, receber tentações. Porque se um irmão, às vezes, falha numa ofensa contra nós, ou bem nos ajudar a acordar também, né? E se formos grosseiros, ignorantes, né, não tivermos o conhecimento, nós vamos receber, né, toda a carga da influência da equipe que está com aquele irmão que nos trouxe a ofensa. E a gente aguenta? Não temos condições. Então, a lição do Evangelho é que a gente possa, né, como
conhecimento espiritual que já temos, ser mansos, ser humildes, né? Velando por nós mesmos. Para quê? Velar por nós por quê? Para que a gente não caia na tentação. Não fique nervoso, não também possa ficar magoado, ofendido. Olha só, o texto do Evangelho vem nos trazer grandes orientações, né? E Emmanuel traz para nós a orientação que ele passa sobre esse texto a todos. Se tentamos, olha só, se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos de que despertar ira para conosco mesmo. Olha o cuidado, né? Se a gente for tentar orientar alguém nervoso também, não, mas você errou, você não está certo, nós vamos fazer o quê, né? Nós estamos criando ira no outro, que vai também nos envolver, né? E Emmanuel nos diz que vem tudo contra nós. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Olha aí. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Vamos lembrar aí você, né? Você também faz assim, assim. A gente, muitas vezes a gente ouve, né? Conosco mesmo, os irmãos desencarnados, por muitas vezes não ter tanta confiança, porque nós estamos só falando, né? Eles não veem em nós a vivência do Evangelho. Então nos falta a moralidade cristã, né? Nós sabemos, todos nós conhecemos lições do Evangelho, mas ainda não vivemos. Então, quando a gente detalha o erro do outro, e você, né? Estamos aqui no planeta Terra, todos erramos, né? E ele nos diz assim: se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós mesmos. Está tudo na gente, né? Tudo com a gente, na condição da gente mesmo buscar essa orientação do Evangelho e mudar a nossa vida. Então, vejamos bem, para que a gente possa ser, como nos diz o texto do Evangelho aqui, manso uns para com os outros. Se lhes aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Olha aí, nem a favor e nem contra, né? A gente tem que ter a direção da gente e saber como passar algo que vai ajudar o outro. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Ah, eu sei, o irmão errou muito, olha, eu nem vou entrar em detalhes, porque, né? Mas a gente fica perturbado, porque a gente não aproveitou o momento exato de ajudá-lo, de orientá-lo. Porque falta em nós condições de mansidão. Mas se tratamos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Veja bem, mas quando a gente se deparar com essas dificuldades junto a todos e os nossos irmãos se depararem conosco nesse campo, né, das dificuldades de entendimento, a gente fala assim, um doente, nosso irmão está doente, por isso ele está agindo assim, aí a gente começa a ajudar ele a recordar, né, que se continuarmos dessas formas, adoeceremos. E o trabalho daquele que nos ouve vai nos ajudar a levantarmos também o nosso pensamento. É muito importante, né, a gente aprender. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não esqueçamos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Veja bem, para a gente ajudar.
Não, você tem toda a capacidade. Não, vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude, que nos dê força para a gente vencer as dificuldades, né? Nem elogiar que você tem toda a condição, mas também nem condenar, né? Mas buscar Jesus para ajudar. Se não é justo atirar petróleo a chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume, né? Então, tudo é equilíbrio na nossa vida. Tudo. Temos que agir com equilíbrio. Sejamos humanos antes de tudo. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Veja bem, a gente nunca perde nada quando a gente exerce o respeito para com os nossos irmãos, para com as coisas, para com tudo na terra. Situemo-nos na posição de acusado e reflitamos se, nas condições dele, daquele irmão diante de nós, nas dificuldades que passa, teríamos resistido à sugestão do mal. A gente também faria a mesma coisa, né? Vamos pensar. Será que diante de tantas dores, de tantas dificuldades, se fosse nós que estivéssemos naquele momento ali, como a gente ia agir, né? Como a gente também poderia não se ligar à sugestão do mal? Relacionemos as nossas vantagens e prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Que a gente possa relacionar a vantagem e o prejuízo do nosso próximo. Porque o nosso irmão se encontra dessa forma, né? Nervoso, muitas vezes sem direção, perturbado. Vamos relacionar esse prejuízo do próximo com parcialidade e com boa intenção, que a gente vai ajudar. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. A ajuda é grande, né? Quando a gente age dessa forma, se colocando no lugar do irmão que chora, do irmão que ofendeu, do irmão que erra, do irmão que sai dos trilhos dos ensinamentos de Jesus. E ele termina dizendo, Emmanuel, de outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Veja que o cuidado é nosso, né? Que possamos agradecer a Jesus por essas reflexões do Evangelho e que nos faz mais atentos das nossas responsabilidades de encarnados aqui na Terra, porque ainda temos o hábito de condenar, de ver o mal dos outros, né? E o Evangelho nos recomenda que quando a gente se colocar no lugar do enfermo, porque tudo em nossas vidas é enfermidade. É enfermidade do pensamento. Ah, mas por que não sou? Eu não tenho o entendimento necessário, eu sou enfermo. Porque eu penso que as coisas têm que ser e acontecer do jeito que eu quero. E as coisas são, as situações, elas acontecem. E nós, muitas vezes, perdemos o tempo de ajudar. Então, vamos nos colocar diante de encarnados e desencarnados, nós, o irmão enfermo. E a gente vai aprender a ajudar, né? Com Jesus sempre. Que Ele nos abençoe e nos dê forças para prosseguirmos, hoje e sempre, nas nossas tarefas tão importantes para as nossas vidas, que será a obra regenerativa de todos nós. Vamos mudar, né? Mudar o pensamento, mudar os sentimentos, construir o bem junto a Jesus.
Que Ele esteja conosco, não só agora, mas sempre. E que estejamos com Jesus em todo o nosso viver. Que assim seja.